Shalom, estamos iniciando mais um programa IECG para você. O nosso propósito é compartilhar com você as verdades da Palavra de Deus e proclamarmos as boas novas do Evangelho. No ano de 2018 temos sobre nós um tema, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, dentro do contexto alcançarmos todas as nações para Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa chamada. Aprendemos que em nenhum outro há salvação. A exclusividade da salvação está numa pessoa e essa pessoa se chama Jesus. A religião, as pessoas acham que elas aproximam as pessoas de Deus, mas a religião em si, ela não salva ninguém. Nós somos salvos por meio da graça, através da nossa fé e numa pessoa bendita que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso é muito importante que você tenha consciência. Neste programa você vai aprender a respeito disso. Você vai poder ouvir uma palavra onde a sua fé vai ser ativada e você vai poder compreender o plano de Deus para a salvação. O homem pecou e é muito importante que tenhamos a consciência a respeito do pecado. O pecado nos separou de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados. Eu quero convidar você para continuar conosco na nossa programação. Você vai ouvir a palavra, sua fé vai ser ativada e você vai poder viver os milagres de Deus. Deus que te abençoe. Continue conosco na nossa programação. Shalom. Março, vida financeira, vida abundante. Todas as quartas-feiras deste mês nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco falando sobre este tema. Às 19h30, venha participar. Agora em março nós entraremos em um tempo de reforma na IECG e durante este tempo nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco, às quartas-feiras, no sábado e no domingo nos 3 cultos. Fique atento! Sétimo Congresso Inspiração. E o Senhor dos Exércitos está cuidando de você. Porque Deus, Ele vai cumprir todo o desígnio do coração dele em nosso meio. Mas como Deus não criou o homem para ser só um espírito, mesmo que a presença de Deus o preenchesse no seu espírito, ele precisava de um preenchimento emocional. Se Deus se prepara para criar coisas através de você que os outros ainda não pensaram. Dias 30, 31 de março e 1º de abril de 2018 no Diamond Hall. Adquira já seu Vale Pulseira. Sétimo Congresso Inspiração da Igreja Evangélica em Campo Grande. Estamos avançando na nossa obra, a obra da reforma da Igreja Evangélica em Campo Grande, um novo templo para um novo tempo. Temos visto a mão de Deus agindo e operando sobre as nossas vidas. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito. Já o teto sendo tirado e as cadeiras estão sendo levadas, o equipamento de som já está guardado. E você pode participar conosco. Participe conosco orando, intercedendo e também com as suas ofertas em um tempo recorde. Eu creio que
creio que concluiremos esta obra que vai glorificar e exaltar o nome do nosso Deus na nossa cidade. Deus que abençoe vocês. Venha conosco. IECG para você, levando a palavra de Deus até os confins da terra. Eu vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Bom, meu nome é Ione, né? Eu nasci num berço católico, né? E fui levada por diversas vezes a centro espírita, novenas. Eu acompanhava minha mãe, eu sou caçula, né? De uma família de 11 pessoas, né? Eu sou a caçula. Então, onde minha mãe ia, ela me levava. Eu ia na novena com ela. Eu ia na missa com a minha irmã. Depois a minha mãe começou a frequentar centro espírita. Ela me levava, por eu ser a menor. Eu tinha uma tia também, por parte de pai, minha xará, né? Ela também me levava também no centro espírita. E aí nunca fui católica praticante, mas sempre tive essa influência do espiritismo e do catolicismo. Nunca frequentei outro tipo de religião, não conheço, né? Mas é muito forte na minha vida o catolicismo e o espiritismo. Bom, em 2003 eu fui convidada pela minha amiga, né, um nome maravilhoso, Ruth, né? A Ruth me apresentou, na época era a irmã Marli, e não era pastora ainda, mas é uma bênção na minha vida, né? E ela me convidou para uma célula na casa da Carla, e eu fui, isso em 2003. Então, assim, não nasci num berço evangélico, mas fui alcançada pela célula, que é uma bênção, era maravilhoso, né? Eu amava. Eu lembro um dia que eu fui convidada pela pastora Marli. Eu disse assim: hoje eu estou muito triste, muito abatida, não quero ir. E ela disse assim: mas é por esse momento mesmo que você deve ir. E eu recebi aquela palavra dela e fui, em obediência, né? E foi uma bênção aquela noite, até ela me pediu para que orasse. Eu orei e foi tremendo, uma célula assim, foi maravilhoso para mim, mudou totalmente a minha disposição emocional, né? A tristeza se moveu em alegria. Então eu tenho caminhado na IECG já desde 2003, né? Fui no encontro, né? Eu comecei em outubro de 2003 na célula. Já em dezembro eu fui no encontro, comecinho de dezembro. E aí já em fevereiro eu comecei a escola de líderes, depois da escola de líderes eu fiz o CFM. Então, assim, tudo que a igreja tem proporcionado, né, de atividade, de crescimento da palavra, eu tenho participado, né? E glória a Deus por isso. Eu amo a célula, tenho célula na minha casa, né? Porque eu me mudei da casa da minha mãe em 2008, então são 10 anos que eu sou auxiliar, anfitriã e líder, né? E glória a Deus por isso. Amo a célula, é um dia assim que no meu coração traz muitas expectativas de vida, do mover de Deus. Milagres assim aconteceram, né? Que eu estava tentando nesse final do ano, né? Que foi colocada a questão dos testemunhos a respeito dos milagres. Eu tenho até uma razoável memória, mas assim, tantos milagres aconteceram e a gente não tem o registro. E agora por 2 anos, 2 anos para cá, eu tenho usado um método muito interessante que tem me ajudado, agora tem me ajudado. Eu não coloco na agenda da igreja os milagres, né? Mas assim, eu tenho feito um resumo do que a gente faz nas células. Então eu coloco o nome do louvor, eu coloco o nome das pessoas. Então é de muita utilidade a nossa agenda. É linda, né? Tá linda, esse ano tá mais linda ainda. E ela tem uma utilidade muito grande, tanto nas ministrações que temos na igreja como na célula.
Eu faço um resumo do que acontece na célula na agenda da igreja. Então eu coloco as pessoas, o nome das pessoas que vêm, eu coloco o louvor que a gente louva naquele dia, né? Este ano eu tenho colocado também no meu coração, né, a necessidade de fazermos uma dinâmica para que as pessoas se conheçam, que elas se interagem, né, que haja assim mais liberdade, que as pessoas ficam mais à vontade na célula, né, para falarem, porque o líder também ele não pode só falar, ele precisa que as pessoas que participam da célula possam falar, se expressar, né, depois de um dia de trabalho, um dia de desafios, né? Então a pessoa está ali, ela quer conversar, ela quer desabafar, ela quer interagir, ela precisa, né, pelo crescimento dela. Então eu tenho feito dinâmica. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse final de ano agora, 2017, foi a igreja ter tido a disposição de gravar os testemunhos do que acontece no nosso meio. E aí eu fui procurada, né, Cláudia? E aí eu falei, Senhor, eu tenho até uma razoável memória, mas eu não tenho todas as coisas gravadas. Os milagres que o Senhor tem feito no nosso meio, eu não tenho assim registrado. Foi registrado e acabou, por não termos anotado ou de alguma forma registrado, né, e se perdeu. E fiquei aquilo no meu entendimento, assim, falei, Espírito Santo, gostaria muito que o Senhor ministrasse como proceder nessa questão de guardar, de registrar os milagres. E aí indo numa célula, uma célula que foi multiplicação da minha célula, da minha casa, e a pessoa teve essa ideia, falou que em 2018, né, Ana Priscila, teve essa ideia de fazer um recipiente, né, um potinho muito bonitinho, com as borboletinhas, que ali ia ser colocado, registrado os milagres. Eu falei, tá aí a resposta que eu precisava, né? E o que aconteceu? Que na semana passada eu resolvi buscar esse recipiente, né? Encontrei uma latinha muito lindinha, retrô, de bolinha, tudo, né? Que me lembra muito a pastora Ana Lúcia também, é muito bonitinha, uma latinha que é de bolinhas brancas. E eu falei, essa vai ser o recipiente que nós iremos guardar, né? O local onde nós vamos deixar registrado para que no final de 2018 a gente possa abri-la, né, e dizer assim, olha, tantos tais e tais milagres aconteceram para a honra e glória do nome do Senhor, né? E aí comprei a lata. Mas na terça-feira passada eu disse assim, olha, eu vou comprar esse recipiente e tal. E procedi à célula, fiz a dinâmica, e a dinâmica tinha a ver com ídolo, né? Ídolos assim, qual foi o seu ídolo na juventude? Por que essa dinâmica? A dinâmica sempre eu faço em relação à palavra que eu vou ministrar, né? Geralmente tem a ver com a palavra que eu vou ministrar. E a palavra que eu ia ministrar é que Jesus é nosso maior exemplo, né? É Ele que nós devemos nos espelhar, né? E foi o que eu fiz, né? Peguei as passagens da Bíblia que dizia, né, que ele teve fome, então ele tinha uma natureza humana, e o último exemplo, né, que ele pôde nos dar, muitos exemplos, né, que ele deu, mas o último tinha a ver com oração. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, se Jesus era o próprio Deus, a pergunta, o questionamento, ele precisava realmente orar? Aí o Espírito Santo diz, mas ele veio como exemplo para o homem, que é possível, né? O exemplo de oração, o poder que tem uma oração. E ele foi aquela última passagem onde ele convida Pedro, Tiago e João para ir ao monte orar, né? E pela opressão espiritual ali, os três dormiram, mas o Senhor estava ali firme, né? Continuando sendo, né, o nosso exemplo. E aí, diante dessa passagem, o Espírito Santo também ministrou meu coração, disse assim, Ione, se ele é um exemplo de oração, faça com que as mulheres sejam despertadas no desejo de oração, o poder que tem uma oração, né? E em unidade ali eu fiz um propósito, que a pessoa que estivesse à sua esquerda, né? Falei, mulheres, olhe para a pessoa que está à sua esquerda e pergunta, você quer um milagre? Eu vou orar por você durante 5 minutos por este milagre.
E assim sucedeu. E eu disse assim, olha, vai começar hoje, né? Fiz até uma questão de matemática. Daqui até terça-feira que vem, nós temos 8 dias, não é verdade? Aí elas falaram a verdade. Falei, pois bem, 5 minutos. Agora faça a matemática. 5 vezes 8 dá quanto? 40. Eu falei, na palavra de Deus, o 40, ele tem uma simbologia, nada de numerologia, nem de cabalismo. Mas assim, nós precisamos estar atentos a detalhes, né? 40 fala muito, fala de Jesus no jejum de 40 dias, fala de Moisés que recebeu os 10 mandamentos em 40 dias no Monte Sinai. E eu falei, 40 é um número profético. Então eu quero que cada um, o que é 5 minutos do seu dia? Né? Disponha 5 minutos do seu dia a começar de hoje. Então você vai para a sua casa, eu acho que você tem condições de orar 5 minutos, sim, e vai ser pelo pedido da sua irmã. Né? Aí a todas se alegraram e cada uma fez o seu pedido. A que estava à minha esquerda pediu pela saúde dela, né? Que ela tem sofrido alguns acidentes, alguns levantes na saúde, e eu realmente profetizei, né, sobre a vida dela. E a pessoa que estava à minha direita, ou seja, à esquerda, eu fiz um pedido. Eu falei, e me lembrei na passagem que o pastor Clodoilson disse que o líder ele precisa ter ousadia. Né? O apóstolo também tem dito isso muito, né? Que nós precisamos ter ousadia, porque a palavra de Deus diz que nós somos ousados, intrépidos, temos espírito de ousadia e de intrepidez. E eu fiz um pedido. Falei, o meu pedido é um pedido, mas é um pedido que envolve 3 pessoas. Aí não são 3 pedidos. Aí eu disse assim, eu quero que 3 pessoas que nunca vieram na célula venham terça-feira que vem. Não é para mais tarde, é terça-feira que vem. Né? Fui ousada no pedido. E aí a Ariel falou, poxa, que missão, né? Falei, pois bem, Deus vai se mover, amadas, creia. Né? O poder da oração. E foi, né? E quando foi, e eu também fiz um propósito que na terça-feira, agora dia 6, nós pudéssemos fazer uma célula de ações de graça. Eu dei essa homework, né, esse trabalho de casa para cada um e falei, olha, nós vamos comemorar as aniversariantes de janeiro, fevereiro e março. Né? Nós temos um aniversariante de janeiro na célula, uma de fevereiro, né? E a de março justamente na terça-feira. Foi essa pessoa que orou por mim. No pedido ela fez aniversário no dia 6, que foi o dia da nossa reunião, onde aconteceu um milagre. Né? Nós estávamos ali reunidas, comemorando o aniversário. E foi muito interessante também, eu quero abrir um parênteses aqui, a respeito da palavra que foi ministrada na terça-feira nessa célula de ações de graça. Como que o Espírito Santo é maravilhoso. Eu pedi, Espírito Santo, eu vou ministrar, né, uma palavra de excelência, uma palavra de abençoando a vida dessas mulheres, das aniversariantes, comemorando, né, que o Senhor até agora tem nos sustentado. E aí o Espírito Santo diz assim, que dia é hoje? Eu falei, dia 6 de março. E aí começamos o nosso diálogo. Ele disse assim, pois é, 6 de março, nós estamos há quantos dias de 2018? Eu falei, pera, só um pouquinho, deixa eu fazer uma matemática. Né? Fui eu novamente com os números, né? 31 de janeiro, esse ano não é um ano bissexto, são 28 dias e hoje é dia 6. Bom, somando tudo dá 65. Ele falou, pois bem, então medite no Salmo 65. E eu fui para o Salmo 65. E amada, olha, foi tremendo. O Salmo 65 é um salmo de ações de graças e de petições. Fala do voto, né? Eu me lembrei do voto que nós estamos tendo em relação à reforma da IECG. E eu falei, Senhor, vem. E lá por 2 vezes cita a palavra rema da nossa igreja para esse ano, até os confins da terra. E esse salmo diz em 2 passagens, em 2 versículos, ele fala que vai atingir os confins da terra. Eu falei, Espírito Santo, tu és lindo, né? E ministrei, são 13 versículos apenas, mas maravilhoso, falando que o Senhor responde às nossas petições, né? E dando ações de graças porque Ele faz na nossa vida. E aí, bom, resumindo, amado, houve realmente o milagre. Aconteceu o milagre. A resposta do meu pedido de oração aconteceu.
Aconteceu que veio uma moça, uma jovem moça chamada Maria Eduarda, acompanhada da filha e do filho, da Isabela e do Davi. Quando eu fiz o meu pedido, o nosso apóstolo sempre diz, seja específico no seu pedido. Mas assim, eu vejo assim, a graça do Senhor na minha vida, de alcançar 3 vidas, alcançar uma família, isso é maravilhoso. Alcançou a mãe e os 2 filhos, ou seja, 3 pessoas verdadeiramente vieram, a resposta da oração. E eles estavam ali, e veja bem, nós estávamos comemorando os aniversariantes dos 3 meses. E aí eu me dirigi à nossa visitante, e disse assim para ela, Maria Eduarda, quando você faz aniversário? Ela disse assim, setembro. Eu falei, que lindo, eu faço também. Em setembro. Aí eu falei, que dia você faz aniversário? Ela falou 22. Falei, Jesus, é o dia do meu aniversário. Então eu recebi um duplo presente. Estávamos comemorando as aniversariantes dos 3 meses, mas a maior presenteada fui eu. Recebi a resposta da minha oração. As 3 pessoas vieram e por graça do Senhor, ela faz aniversário no mesmo dia que eu que fiz o pedido. Falei, Senhor, o Senhor é um Deus de grandes coisas e de pequenas coisas, o Senhor está nos detalhes, a tua grandeza excede todo entendimento. E foi maravilhoso, ela ficou maravilhada e o interessante do testemunho da Regina que a trouxe para nos visitar foi que ela colocou no Face, olha como que o poder da comunicação, os meios de comunicação. Eu dou graças pela evolução tecnológica, ela precisa ser usada a nosso favor. E essa pessoa que nos visitou, nos deu a graça de resposta de oração, ela entrou no Face. Ela entrou no Face e fez a seguinte pergunta: quem é que vai me convidar? Veja bem, quem é que vai me convidar para estar na presença do Senhor? Ela é uma moça batizada, perguntei a respeito do batismo, ela é batizada e ela fez esta pergunta e mais do que depressa, a discípula Regina falou assim, eu vou te convidar, eu tenho uma reunião na terça-feira e eu vou te levar. E ela aceitou, estava ali para a honra e glória do nome do Senhor. Isso quer dizer que as nossas orações, a palavra de Deus diz que muito pode, nos seus efeitos, a oração de um justo. Então, ouve a oração. Eu acredito assim que todas as orações que foram pedidas naquela terça-feira passada, o Senhor tem atendido. Mas para que realmente a nossa fé fosse edificada, todas ouviram o meu pedido. Para que a nossa fé fosse edificada. Não é para a honra e glória minha, eu sou apenas uma líder, estou apenas na direção ali daquela célula, mas é para a honra e glória do nome do Senhor. Houve a resposta, todas ficaram maravilhadas. E eu quero que isso aconteça na vida das pessoas. As pessoas possam ser edificadas na sua fé, dizendo assim que o Senhor responde. Há tempo para todas as coisas. E o Senhor respondeu o meu pedido de oração. E glória a Deus por isso. Eu fico muito contente. Espero que ela continue a caminhada conosco. Eu sei que o Senhor tem um mover, através das células. Eu nasci em uma célula, A partir dessa célula eu participei do primeiro congresso, que eu não me esqueço o tema até hoje, acho que era no mês de junho, estava bastante frio, e a pessoa que me trouxe para Jesus falou, vamos, é o 7º congresso, diz assim, e os céus se rasgaram sobre nós, é muito importante. É muito maravilhoso esses congressos. Nós teremos agora o congresso no final agora deste mês, é o congresso Inspiração, que a gente nada possa impedir de estarmos nesse congresso, porque eu fui movida também através das células, através do congresso, o 7º congresso, que dizia os céus se rasgaram. Verdadeiramente, os céus se abriram para a minha vida e eu pude conhecer a Jesus. Foi uma caminhada, está sendo uma caminhada maravilhosa na presença do Senhor. Às vezes eu penso, falo assim, poxa vida, eu queria tanto ter nascido no lar evangélico, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. O meu propósito é esse, a minha missão é essa.
dizer que é possível, mesmo você tendo sido levada para outros lugares, para outros caminhos que não levam a Deus, porque nem todos os caminhos levam ao Senhor. O Jesus é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Então me levaram para um lado, mas o Senhor tinha um propósito maravilhoso na minha vida. Glória a Deus por isso. Amém? Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. IECG para você, levando a palavra de Deus até os confins da terra. Eu sempre a gente procura, né, trazer pessoas para estarem palestrando, tipo nutricionista, até educador físico também, que às vezes é gostoso alguém que já tá, né, bem na área mesmo e trabalhando sobre isso, para eles trazerem, para eles verem a diferença, né? Até massoterapeuta nós trouxemos esses dias para elas fazerem uma atividade física, né, e fazer um pouco a massagem, um fazer massagem no outro. Agora, na Semana da Mulher, que vai, em março, a gente vai trazer agora o Dia da Beleza. A gente vai ter bastante coisa em março para elas. Eu gosto de fazer exercício, né? Muito bom. Sou muito ativa, assim. Tenho bastante vontade de fazer mesmo. Tudo aqui é bom. É bom. É uma diversão para nós, né? Desde quando eu comecei, está sendo assim muito importante para mim, estou tendo muito conhecimento, conheci novas pessoas, né? Porque eu ficava à tarde, ficava sem ter o que fazer, né? Então fui convidada para vir aqui e fui conhecendo novas pessoas, estou tendo entendimento mais sobre ter sabedoria e entendimento, né? Porque aqui, além das atividades físicas, nós temos a palavra, igual vocês viram aqui. Então é muito importante vir aqui. Eu estou adorando. O importante é que isso daqui desperta a gente. Às vezes, a maioria das vezes a gente sai de casa, para ser bem sincera, sem vontade. Depois que a gente está aqui, não tem vontade de ir embora. Porque isso aqui anima a gente, reanima as forças da gente, né? Com exercício, com conversa, dá risada. A gente se distrai muito aqui. Isso aqui é um momento de descanso e de relaxo para nós que se diz que é a terceira idade, mas não é a terceira idade, é a melhor idade. Melhor idade. Eu louvo a Deus por Ele ter me dado força para mim estar aqui. Já tive muito doente, mas já fui curado aqui na igreja, na hora do culto, assim. É um avivamento maravilhoso na minha vida. E eu sinto muito feliz de estar aqui, tá bom? Tenho 8 anos de ECG, né? E vou na célula, além de vir aqui. Então está sendo assim uma transformação na minha vida, na vida da minha família. E eu mudei completamente a minha vida. Muito, muito feliz. É uma felicidade assim que não tem tamanho. Assim, eu adoro minha igreja, amo minha igreja demais. Então, eu quero assim despertar a igreja, né? Porque muitas vezes eu encontro com um idoso na igreja e eu vou dar um abraço e vou convidar para o MIA e pergunto se ele já sabe do MIA, né? Da melhor idade na igreja. Tem gente que não sabe. Então, mesmo que passa no telão, as pessoas estão falando, a gente às vezes fala, o MIA é melhor idade ativa, né?
tem muita gente na igreja que ainda não sabe que nós temos essa atividade toda terça-feira. Então eu faço um convite para os filhos, né? Porque às vezes o idoso está lá, ele não presta muita atenção, mas que os filhos cutuque, traga teus pais, né? A gente não leva os filhos para a rede criança, traga teus pais para minha melhor idade ativa. Então vamos lá, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, a partir do versículo de número 57. Mateus 27, 57 diz assim: Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia. Olha só. E vinda já a tarde, chegou um homem rico, diga um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Quando Jesus morreu, ainda na cruz, José de Arimateia vai a Pilatos para pedir permissão para retirar o corpo de Jesus. Versículo 59. Não, esse mesmo. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. Vamos lá. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria, assentados defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, retiraram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, reuniram-se, volte um pouquinho. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes, os principais dos sacerdotes e os fariseus, aonde? Na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos, olha só, de que aquele enganador, ele estava falando de quem? De Jesus. Senhor, aquele Senhor está falando de Pilatos. Lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, diga glória a Deus. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes:
não temais, ide dizer aos seus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. 11. Preste atenção nisso. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes, aos principais dos sacerdotes, todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles, reunidos eles, com os anciãos, e tomando conselho entre si, o que fizeram? Deram muito dinheiro aos soldados, subornaram os soldados, com que propósito? Dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, ou pelo governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Diga, é fato, não é boato. Não sei se você já ouviu essa expressão fake news. Outro dia passou uma reportagem a respeito disso. O que é um fake news? É um boato, é uma notícia que tem aparência de verdade, mas é algo inventado pela imaginação humana. Quando você recebe no seu WhatsApp mensagens dizendo assim: olha, envie isso para mais 10 pessoas, é urgente, pode ter 99% de certeza que aquilo é um fake news, é um boato. Não sei se você já recebeu mensagens assim: manda, e você começa a mandar, para os amigos. Eu estava vendo outro dia uma reportagem, um dos lugares onde mais se criaram boatos, que é fake news, foi numa cidadezinha da Macedônia, um lugarzinho tão pequeno. É algo que vem para destruir reputação, um fake news. E as pessoas, quando elas leem, é tão bem escrito, que elas começam a acreditar que aquilo é verdade. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Os soldados, eles foram subornados, por quem? Por líderes religiosos, para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos de Jesus. Eles subornaram os soldados para que eles dissessem que Jesus não havia ressuscitado. Eles disseram, olha, e eles, em reunião antecipadamente, eles disseram: coloquem guardas para que guardem o sepulcro, para que não venha alguém e tire o corpo. Lembrem-se do que aquele enganador, chamaram Jesus de enganador, disse: que ao terceiro dia ele iria ressuscitar dentre os mortos. Lacraram, olha só, lacraram a pedra, a porta do sepulcro com uma pedra que uma pessoa não podia remover. Lacraram, colocaram guardas, mas Deus, o Todo-Poderoso, deu um soprozinho assim, a terra tremeu, aquela pedra foi rolada e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então não é boato, é fato. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para o seu irmão: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aquilo que você ouve cresce em você, aquilo que você fala aumenta. Então é muito importante você selecionar aquilo que você está ouvindo e também selecionar as palavras que saem da sua boca. Acredite, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas diante de tanta acusação em que Jesus passa, a Bíblia diz que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Diante da injúria, ele não injuriava. A Bíblia diz que Davi tem o mesmo comportamento, porque Davi, muitas vezes, diante dos homens que o caluniavam, ele se calava. Algumas pessoas ficam tão preocupadas quando as pessoas falam delas a respeito da sua reputação. Se você não deve nada a ninguém, você não deve temer absolutamente nada, a não ser que você tenha cometido alguma coisa ilícita. Não há o que temer. Davi, ele se calava diante das afrontas,
Jesus, ele vai ser conduzido como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abre a sua boca. Diga para o seu irmão assim: diga, a verdade sobressai a mentira. A verdade sempre vai prevalecer. Quando Jesus estava ali na cruz, cumprindo a obra da redenção, e a obra da redenção fora perfeita, ele brada e ele diz: está consumado. A obra da redenção, ela fora perfeita. Ninguém, por um ato de justiça, pode aperfeiçoar a si mesmo. Nós fomos aperfeiçoados por um ato de justiça que aconteceu na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Ele se fez a nossa justiça. Está consumado. Diga, está consumado. Nós entendemos e sabemos que o pecado separou o homem de Deus. O pecado de Adão, e todos nascemos de Adão, nascemos separados. Um pecado, um ato. Mas também por um ato de justiça, nós nos aproximamos e nos achegamos e temos acesso novamente ao trono da graça. É verdade que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é morte? É a separação entre o homem e Deus. Mas também é verdade que o dom gratuito é a obra da redenção que se cumpre e se manifesta nas nossas vidas. O ato da redenção foi perfeito e em Cristo Jesus nós fomos alcançados. Diga, glória a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que Ele não possa estender e salvar. Fala de resgate. Mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. É fato que a mão do Senhor não está encolhida, mas também é fato que os nossos pecados impedem esta ação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Atente para isso. Olha o que diz a Bíblia. Ouça, você vai sair debaixo da condenação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você dava um aplauso a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda. Diga toda. Toda, diga toda. O que é injustiça? Injustiça é algo que você tem direito e você não desfruta. A obra da redenção foi perfeita, ela foi consumada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga entendimento espiritual. Diga mais uma vez, entendimento espiritual. Quem tem luz influencia. A força da opressão não vai chegar, não vai alcançar a sua alma, porque você vai estar blindado pela luz, pelo entendimento e pela revelação da palavra. A bênção de Deus vai se manifestar de uma forma poderosa dentro do teu lar, pela luz que já nasceu, está brilhando, está dentro do teu coração, e vai chegar a ser luz perfeita. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até se tornar dia perfeito. Eu não sei em qual estágio você está, mas eu quero profetizar que esta luz vai brilhar com tanta intensidade, que tudo em você vai estar iluminado, e as trevas vão cair por completo da sua vida, em o nome de Jesus. Diga, eu creio. Tomo posse. Existe uma palavra que diz o sonho americano, e muita gente quer viver o sonho americano. Milhares e milhares e milhares de pessoas tentam entrar nos Estados Unidos para ganhar dinheiro, se tornarem pessoas bem-sucedidas. Donald Trump quer fechar a fronteira, não é simplesmente pelo tráfico de droga, mas pelo tráfico de pessoas. Nesses dias no Brasil, pela fronteira do Acre, estão entrando cerca de 60, 70, 80, 100 mil pessoas vindo da Venezuela. Imagina isso. Está o caos. Por que as pessoas querem ir para os Estados Unidos, sendo que lá não tem carteira de trabalho, não tem segurança, garantia, não tem 13º, não tem férias, não tem INSS,
tem nada disso. E está assim de gente querendo ir para lá. Olha só, nós temos uma palavra de Deus na nossa direção. Estrangeiros se edificarão. Deus quer nos abençoar para que a gente possa abençoar as nações da terra. Abraão, ele tinha muita gente de trabalho, e Deus vai abençoar você, empresário, para que você possa abençoar essas pessoas que estão vindo de outras nações, de outros países, e elas serão abençoadas através da sua vida. Amém? As pessoas, elas vão para os Estados Unidos e elas montam as suas empresas. Que empresa? Eu me tornei empresário. Empresa de jardinagem, e ganho muito dinheiro. Nós temos aqui uma pessoa que já está milionária só com jardinagem, né, Wagner? Não vou entregar ele não. Algo extraordinário. As pessoas, elas vão, elas fazem todo tipo de trabalho e elas prosperam. Estrangeiros virão para trabalhar, e nós daremos emprego, pregaremos a palavra e os enviaremos para as suas nações como missionários. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. O bom seria que ficássemos aqui 24 horas com as nossas portas abertas. Amém? As pessoas, elas vêm à igreja, precisam encontrar a igreja aberta. Vêm carentes e saem supridas em todas as áreas. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios ou das nações, conduzidos com elas os seus reis. Quando você olha para Israel hoje, eles vivem exatamente isso. Suas fronteiras estão abertas, recebendo pessoas do mundo todo, de dia e de noite, a profecia se cumprindo. E assim será na sua vida. Algumas pessoas vivem na senzala da mente, da alma. A glória do Líbano virá a ti. A quem? Diga a mim. Fala das riquezas. Os teus olhos sejam iluminados para perceber esse tempo tão precioso que nós vivemos como igreja. As trevas sendo dissipadas em nós. Não é um boato, é um fato. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Receba a palavra profética liberada sobre a sua vida. É isso que Deus tem para você. A obra da redenção foi perfeita, a obra foi completa. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele se fez maldição no nosso lugar. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, nós encontramos as bênçãos e as maldições, a escassez, a pobreza, a miséria. Isso não está relacionado como bênção, está relacionado como maldição. Isso vai ser quebrado completamente na sua vida. Na verdade, isso já foi quebrado. Mas Deus vai tirar você do nível de escassez e vai levar você a um nível de abundância, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você pode dar um aplauso a Ele? Março, vida financeira, vida abundante. Todas as quartas-feiras deste mês nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco falando sobre este tema, às 19h30. Venha participar! Agora em março nós entraremos em um tempo de reforma na IECG. E durante este tempo nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco, às quartas-feiras, no sábado e no domingo nos 3 cultos. Fique atento!
7º Congresso Inspiração. E o Senhor dos Exércitos está cuidando de você. Porque Deus, ele vai cumprir todo o desígnio do coração dele em nosso meio. Mas como Deus não criou o homem para ser só um espírito, mesmo que a presença de Deus o preenchesse no seu espírito, ele precisava de um preenchimento emocional. Se Deus se prepara para criar coisas através de você que os outros ainda não pensaram. Dias 30, 31 de março e 1º de abril de 2018, no Diamond Hall. Adquira já seu Vale Pulseira. 7º Congresso Inspiração, da Igreja Evangélica em Campo Grande. Estamos avançando na nossa obra, a obra da reforma da Igreja Evangélica em Campo Grande, um novo templo para um novo tempo. Temos visto a mão de Deus agindo e operando sobre as nossas vidas. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito. Já o teto sendo tirado e as cadeiras estão sendo levadas, o equipamento de som já está guardado e você pode participar conosco. Participe conosco orando, intercedendo e também com as suas ofertas em um tempo recorde. Eu creio que concluiremos esta obra que vai glorificar e exaltar o nome do nosso Deus na nossa cidade. Deus que abençoe vocês, venha conosco. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, o Senhor diz: Eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E o próprio texto do capítulo 29 diz: Clama a mim. O Senhor nos chama a entrarmos diante dele, clamando, buscando a sua face, e ele vai responder às nossas orações. Eu quero orar com você, e a nossa oração vai ser atendida, vai ser ouvida, e você vai encontrar a resposta que você procura em Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos e te bendizemos por mais um dia, por mais um programa, pela tua palavra proclamada, chegando aos nossos ouvidos, ó Deus, para que a nossa fé seja edificada e assim, através da nossa fé, alcancemos as respostas e os milagres que buscamos. Deus, eu oro, Deus, pela família que me assiste, eu oro pelo pai, ó Deus, que tem buscado a tua face, buscando resposta, ó Deus, em relação ao filho, ó Deus, filhos que estão cativos nas drogas, ó Deus, vivendo todo o contexto do mundo e os pais angustiados, eu peço, ó Deus, uma intervenção divina dentro deste lar. Toda a ação das trevas sejam quebradas, haja cura, haja libertação, e eu profetizo a harmonia conjugal. Eu oro, Deus, pelos casais, e eu oro, Deus, pelas famílias, que as casas sejam cheias da tua presença e que desfrutem de paz e de alegria e de saúde plena. Em o nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom.